Eu faço escultura, eu faço videoarte, eu faço performance, poesia, eu faço palestras, eu incito as pessoas a pensarem. Eu me vejo também como uma ativista para o quê? Para que as pessoas possam abrir a sua percepção para novos horizontes, includentes, de preferência. Quando eu tinha 5 anos, meu pai me deu uma caixinha de pedras, aquelas pedrinhas coloridas brasileiras. E aquilo para mim era um tesouro, aquela caixinha de pedras. Ela me estimulava o meu sonho, a minha imaginação. Só depois, 24 anos, eu começo minha excursão pelo mundo das artes. Comecei primeiro como teatro, que é as artes cênicas, que me levaram à dança. Daí eu fui para a Espanha, eu fazia dança e coreografia com os grandes coreógrafos espanhóis, e daí eu vou entendendo o que é o desenho no espaço. Todos esses aprendizados do processo artístico, do artista enquanto jovem, vai levar, num determinado momento, a colocar na instalação que se chamava Garden of Light esses desenhos, esses mapas, esses roteiros, para o quê? Para que a pessoa pudesse passar por um roteiro traçado pelo artista, né, que levasse ela à experiência da transformação. O cristal me interessa, desde sempre, pela sua perfeição. O que é a geometria da natureza que expressa o quê? A geometria do universo. Nos anos 80, os artistas já trabalhavam com a geometria. Tem todo o modernismo que está ligado a isso. Só que o trabalho que eu faço não está encaixado no modernismo, mas recebe a influência do modernismo. E mais antes, quer dizer, eu recebo a influência do Cézanne, quando o Cézanne vai mexer o quê? Com as formas elementares da natureza. Então, eu vejo nos anos 80, como vejo nos elementos geométricos da natureza ou na interpretação da geometria da natureza, um potencial educativo e formador do que são as formas que a natureza oferece e que a arte toma emprestado para o quê? Para criar linguagem. Então, nos anos 80, eu fiz a exposição Luzes. Primeira vez que eu trabalho com a luz foi no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e essa exposição vai me levar a trabalhar com o cristal, porque o cristal é um grande condutor da luz. E daí eu tive a oportunidade de escolher 3 cristais que me levaram a começar a desenvolver a exposição Garden of Light. E o Haroldo de Campos, que ficou muito empolgado com todo o sentido dessa exposição, traduz como parar de luz. Primeiro eu vou falar do título, né? Brasil, Luz da Terra. Por que Brasil, Luz da Terra? Então, voltamos ao cristal. O que é o cristal? O grande condutor de luz, onde o cristal se encontra, ele se encontra debaixo do chão, que a gente pisa e a gente não vê. Então, debaixo do chão do Brasil existe esse tesouro fantástico, que são essas pedras translúcidas, transparentes, lúcida, transformação, transparente, lúcida, transformar através da lucidez. Elas são justamente a matéria-prima que edifica o nosso planeta. O quartzo está presente em 70% da crosta da Terra. Ele é um mineral comum, que é comum nos une. Cada um de nós tem o seu momento de luz e de sombra. Eu tinha passado por um grande trauma, e essa exposição nasce como um ato de superação. É um Garden of Light, é um jardim de luz, é um lugar onde um healing pode acontecer. E cada uma dos passos da jornada dessa exposição começa com as chaves do invisível, que vai levar até o Brazil Earthlight, que vai te levar à luz da Terra. Elas eram passos de transformação do quê? Da consciência. E como que a consciência se transforma? Através da lucidez da própria matéria. Então, aí, quando eu começo a trabalhar com a matéria cristalina, e começo a ser educada pela matéria cristalina, e entender o que era o potencial que está lá e que a gente, volto a repetir, quer dizer, está presente e o olho não vê. Então, como é que a gente abre a percepção, a visão, o olhar para isso? Eu vejo que isso que naquele momento, em 1988, nasce no Garden of Light, é extremamente atual, porque justamente o que eu trazia? Eu trazia a luz para a matéria. E através da luz, era como se eu trouxesse o foco, como o sol ilumina a Terra, a luz ilumina a matéria. O que é fabuloso do ato artístico, pelo menos daquele que me diz respeito, é como eu posso viajar através da imaginação. E não que eu vai embora do universo, mas justamente capturar o que o universo diz, transportar para a obra de arte e oferecer para o público. Então, essa
possibilidade, de alguma maneira, de ser um mensageiro, porque o artista é um instrumento de algo maior, que transcende ele. Então, isso eu já tinha lá presente nos anos 80 e 45 anos depois, eu vejo a mesma curiosidade, claro que com uma evolução e com uma edificação, porque eu já participei de 70 instituições nacionais e internacionais, então eu vejo o quanto que a própria filosofia que eu tinha se manifestando como semente naquele momento, como ela foi semeando toda a minha jornada, como ali eu já estava falando da questão da sobrevivência, como agora em 2024 eu estou falando da questão da sobrevivência, e como todas as questões que nos rodeiam estão se dirigindo a isso. Então, eu acho que 80, 90, 2000, 2010, 2020 e o infinito, a questão é uma só. A gente vai sobreviver ou vai desaparecer? Naquele momento, nos anos 80, essa pergunta já estava manifestada.